porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Seja muito bem-vindo a esse momento especial de bênçãos e graças. Talvez você esteve comigo agora há pouco no programa sertanejo Viva a Vida. Que animação, meu Deus do céu! Plateia vibrante, músicas maravilhosas, chefe servindo comida nordestina. Foi realmente uma bênção. Se você não conhece o meu programa sertanejo, é das 8h30 da noite às 10h30 da noite, toda terça-feira à noite. Acabou agora há pouco. E agora é aquele momento de pararmos na agitação do nosso dia para rendermos graças, glória ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu querer, Senhor. Venha aos nossos corações nessa madrugada. Fala aos nossos corações. Te louvo, Senhor, pelas tuas maravilhas. Te louvo, Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. E eu já vou me colocar em oração, pedindo por você, pela sua saúde. Quem sabe a saúde de alguém que você ama. E eu vou falar com a Gabriela Herculano de Andrade, aqui de São Paulo. Gabriela, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Dalcides que está falando. Bom dia, Dalcides. Tudo bem? Graças a Deus. Começa trazendo dos céus a bênção, dizendo: Dalcides, Deus te abençoe. Dalcides, Deus te abençoe, em nome de Deus. Amém. Já acolho como um presente essa bênção. E agora eu quero colocar você, as intenções que você tem no coração. Já estou rezando pela sua mãe, Maria de Fátima, e sei que ela está precisando de oração.
Como é que você está? Como é que está a sua mãezinha? Muito, estamos muito ansiosas, né? Passamos por momentos bem difíceis, escolhas difíceis, e agora a gente está percebendo que recebemos do céu uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Perfeito. Como eu tinha mandado, explicado na carta, em janeiro de 2025, a minha mãe descobriu um tumor na cabeça do pâncreas. Desde então ela passou por tratamentos, quimioterapia, radioterapia. Em julho de 2016 ela passou pela cirurgia, só que quando os médicos abriram, pela posição ali do tumor naquele momento, não foi possível retirar. Então eles fizeram outros procedimentos para melhorar a qualidade de vida dela, né, e trazer um pouco mais de segurança, mas o tumor ficou ali, não pôde ser removido naquele momento. E aí foi aquela angústia para a família inteira, principalmente para ela. Nós sofremos, agradecemos muito por ela sair viva, né? Apesar de tudo, mas ela esteve viva, se manteve viva ali e ficamos, assim, com uma sensação de impotência, né? Naquele momento, por não ter conseguido remover o tumor. Mas aí o segundo semestre de 2025, o tumor ficou estável, estabilizado, o tratamento com a quimioterapia e a rádio foi bem eficaz naquele período. Então, ela passou 6 meses mais ou menos de férias, né? Sem precisar fazer nenhuma outra interferência. Só que em janeiro deste ano, 2026, o tumor ele voltou com tudo. Deu uma elevação significativa no marcador tumoral, o tamanho dele aumentou. E aí os médicos entraram com uma quimioterapia muito forte. E essa quimioterapia, a perspectiva dela é que pudesse apresentar muitas reações adversas e também, em algum momento, os médicos falaram, se a gente precisar reduzir a dose, é comum, é normal isso acontecer, é o esperado, porque ela é muito forte. E a minha mãe, graças a Deus, Deus ali naquele momento, durante todos esses 12 ciclos, ele se mostrou muito presente, porque ela conseguiu concluir os 12 ciclos com muito sucesso, teve reações muito assim controladas, não precisou reduzir a dose, não precisou interferir em nenhum ciclo, e ela conseguiu concluir. E aí, né, nos exames finais, o tumor ele teve uma redução de 3,8 para 3. E o marcador dela tumoral também começou a cair. Diante de todo esse cenário, os exames dela e também a disposição dela ali, os médicos consideraram tentar novamente fazer a cirurgia. Só que eles disseram, é uma cirurgia de alto risco, a gente prepara a família, porque tem riscos, principalmente no pós-operatório. Então, agora também vai ser uma surpresa para a gente, porque pode ser que eles consigam tirar e pode ser que não. Então, os médicos vão abrir para ver, porque pelas imagens, eles consideram que teve uma melhora que propõe ali que pode ser que consiga remover, mas só abrindo mesmo para ter essa certeza. E aí, o que eles sempre falaram para a gente é que o pós-operatório que é muito importante, porque é ali que coisas podem acontecer. Então, a gente está com o coração daquele jeito, né? Com aquela aflição, com aquela angústia, mas assim, a fé, a gente se mantém em fé, em oração há muito tempo já. Então, isso que tem sustentado a nossa certeza de que pode dar muito certo, sim, agora. E eu sei que a cirurgia está confirmada para o dia 26 de agosto e eu também estou em sintonia de oração. E eu queria rezar um pouco com você, pedindo pela sua mamãe, a Maria de Fátima. E também a gente vai, como intercessor, eu e você, nós vamos rezar por tantas pessoas que estão no aguardo de uma cirurgia, estão vivendo um momento delicado. Mãe da Divina Providência, providenciai. E nesse momento eu faço a primeira parte. E eu digo assim, Deus provê, Deus proverá. E você diz, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Nós cremos nisso. São muitas as pessoas que nos pedem oração. São muitas as pessoas que estão preocupadas.
e desejosas mesmo de se sentir amparadas, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E nós vamos rezar também, eu e você, pela Carmen. Carmen entrou em contato com a gente. A Wanda, a Beth, a Rose. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Eu, nesse momento, convido você a se consagrar a Nossa Senhora, consagrando também a sua mamãe. Senhora minha e minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, protegei-me, como propriedade vossa. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Gabriela, que Deus te abençoe e te proteja. E que nos próximos dias, você, sua mãe, sua família, sintam que aqui na Rede Vida tem uma coisa que a gente leva muito a sério. É quando a gente se compromete a rezar pelas pessoas. A gente está aqui, em sintonia de oração. E você vai sentir uma paz. A sua mãezinha vai sentir uma calma. E os médicos sendo guiados pela ação dos anjos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, berros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Amo a vida, acho a vida a coisa mais linda do mundo, porque Deus é o Deus da vida e as pessoas têm que entender isso, sabe? Deus é o Deus da vida, Ele é amor, tem que amar. Eu sou a Maximira Borati Lourenço Araújo, resido em Jacareí e amo, assim, porque vizinho em São José dos Campos, que é uma referência para mim, São José. E sou casada com uma preciosidade que eu conheci. Um dia que eu estava porque eu sou muito orante, eu estava tão triste, uma dor muito forte. Eu deitei no chão da minha casa e deitei e pedi: Santa Rita de Cássia, por favor, Santa Rita de Cássia, me ajuda, porque eu quero salvar a família. E daí, na semana que eu deitei, eu comecei a ter muita dor, muita dor, muita dor. Eu fui fazer exames, porque ninguém sabia diagnosticar o que eu estava tendo ali, né? Por que de tanta dor?
E vim para São Paulo, porque em São José e Jacareí não tinha recursos para me deixar viva, porque a enfermidade é um câncer que se chama liomiosarcoma. Ele não tem cura, ele não tem tratamento, ele é desconhecido na área do câncer. E eu fiquei com uma barriguinha de 7 meses. E eu nunca me revoltei, não fiquei aborrecida de estar sabendo que estava com esse câncer, que sabia que era maligno, que não tem estudo. Por quê? Porque eu fiz um pedido para Santa Rita de Cássia. Me pediram licença para fazer quimioterapia, para fazer um teste, para ver se o tumor reagia. Não reage, né? Porque se não tem cura, ele não reage. No caso, sempre é cirúrgico. Então, esse é um grande milagre. Cada hora veio num local, entendeu? Uma hora foi... Eu sei que foi o último que eu me recordo, acho que foi pâncreas e baço, que as pessoas ficam assim, como assim? Pâncreas e baço? Como é que vive, né? E não tem sequela, gente, sabe? Isso é muito rico para mim. Saber que eu passo por transformações, viro um patchwork, né? Que fico toda remendada, toda costuradinha, mas é uma dádiva, é um milagre. Eu tô aqui, tô curtindo meus filhos, neles que a gente pensa, né? Na família, na minha mãe, que tem muita idade. O meu sentimento para Deus, agradecer, assim, esse apoio que eu sinto. Eu vivo Rede Vida de televisão, sabe? Todos os programas, amo Dalcides. Viver é bom demais, né? Rede Vida é vida. É isso. É isso. Obrigada. Obrigada por viver. Obrigada pela vida. Quero sentir a tua presença. Espírito Santo, vem, manifesta nesta igreja. Quero provar o gosto do céu. Espírito Santo, vem, maravilhoso Deus fiel. Senhor, eu creio que podes curar, toca em mim. Senhor, eu creio. Você tem ideia do bem que você está fazendo? Contando um pouco da sua experiência. Maximília, esse abraço é seu. É um abraço de vitória, filha. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Você entendeu, você que está em casa entendeu a razão desse nosso programa nas madrugadas? Você entendeu o que significa tocar os corações, ser suporte na hora mais difícil? Eu estou mostrando para você através de um telefonema, estou mostrando para você através desse testemunho. Se você pode, me ajude a manter esse projeto vivo. São 10 anos que mês a mês eu chego aqui, estendo as mãos e digo assim, ó, eu preciso de você. Porque sem você eu não consigo levar adiante. Eu não quero nada para mim. Da sua doação, não quero nada para mim. A única coisa que eu quero é que esse programa, ele continue nas nossas madrugadas. Se você recebe a minha carta mensal, é um sinal de que você é benfeitor. E você é benfeitor fiel. Essa carta, gente, é o sinal mais concreto de que você nos ajuda. Mas essa carta, sem você abrir, sem você ler, sem você ajudar, ela tem pouco efeito.
Então não é só o fato de chegar na sua casa, mas é de você valorizar essa carta. Eu tenho aqui alguns nomes de pessoas que estão entrando em contato, estão pedindo para que os seus nomes sejam levados até Assis, a cidade de São Francisco, onde ele viveu, onde ele morreu. E eu vou depositar lá, naquele lugar sagrado, o nome da Ana Paula, do Padre Antônio Marcos, do Jonathan Pedroso, da Graziela Bandeira, da Diana. Todos os nomes que estão chegando aqui, eu vou levar com todo carinho para a cidade de Assis, cidade onde viveu São Francisco, onde viveu Santa Clara. E é exatamente nesse lugar sagrado que eu vou depositar o seu nome, suas intenções e seus pedidos. Essa peregrinação, eu vou chegar lá numa segunda-feira e na quarta-feira estarei aqui de volta, porque eu quero, assim, já ainda na semana, dizer para você, mostrar para você as coisas lindas que terão sido vividas lá. Você está vendo imagens do lugar onde São Francisco viveu. E eu quero, nesse lugar sagrado, consagrar o seu nome. Eu prometo que eu vou te ajudar em oração e que eu vou levar a sua intenção, o seu pedido. Eu vou também diante do Papa, no dia seguinte, na quarta-feira, pedir uma bênção especial do Santo Padre por todos os nossos telespectadores e de forma especial para os nossos benfeitores. Eu quero ir à igreja de Santa Maria Maggiore, e nessa igreja de Santa Maria Maggiore eu quero consagrar você diante de São Carlo Acutis, consagrar o seu filho diante desse santo, jovem, recém declarado pela igreja santo. E eu quero colocar sua intenção, seus pedidos, tudo diante dessa imagem, diante do corpo de São Carlo Acutis. Gente, pegar o telefone e entrar em contato no 0800 545 5900. Você pode também enviar um WhatsApp por esse telefone 11 97061 0457. E se você pode, entre em contato conosco, dizendo que você recebeu o pingente que eu mandei de presente agora para você. Certamente a carta de setembro já está aí na sua casa ou está chegando. Se você recebeu, entre em contato com a gente. Manda um recado que você recebeu. Nós estamos numa grande campanha também para chegarmos ao 100%. Faltam poucos dias, hein? E eu quero, ao chegar ao 100%, eu quero agradecer todos aqueles que estão entrando em contato e dizendo assim: olha, eu quero fazer uma doação. A Laurinda entrou em contato conosco e ela recebeu o pingente. Ela já está aí, ó, com o pingente dela no pescoço. Olha aí que bênção, que graça, que fofa. Essa é a Ivonete, que Deus abençoe, Ivonete. Ô, gente, nós estamos nessa grande campanha também de você fazer uma doação nas nossas madrugadas. 11 97061 0457. Se você pode, faça uma doação. Nós chegamos a 51%. Ainda falta um longo caminho e os dias estão terminando. Se você agora fizer a doação, mesmo que seja de R$1, não há problema. Mas, simbolicamente, isso vai significar muito para a gente. 11 97061 0457. 51%. Faltam 49%. Mostra o coração para a gente.
Faltam 49%. É bastante. Mas eu estou com muita esperança, mas muita esperança mesmo. E a gente consiga avançar o máximo possível. Basta você agora fazer uma doação e a gente vai elevar esse número aí, ó. 11 97061 0457. Faça uma doação via Pix nessa madrugada. Vai lá. Você é lindo, você é inteligente, você é engraçadinho, você é bom de bola, você é mais bonito que todo mundo. Só elogio. A primeira crítica eles fragmentam. Então, assim, seus filhos foram criados para suportar a crítica, a gente suporta a crítica. Então, essa senhora me deu um choque de realidade. Então, há bullying, crítica nociva, há choque de realidade e há elogio. A gente também não pode perder o choque de realidade, senão também a gente daqui a pouco não pode falar nada. Tudo aquilo que é exagerado não é bom. Elogio demais não faz bem. Nunca elogiar não faz bem. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso, seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estrepolia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. E agora falam de tanta coisa triste. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio
gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, tanta coisa não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. As doenças emocionais são condições que afetam o corpo e a mente. Essas doenças são as respostas do organismo ao sofrimento psicológico, ao estresse e a conflitos emocionais, que podem surgir por pressão do dia a dia, traumas, perdas, excesso de responsabilidades ou falta de equilíbrio na vida, e quando não cuidadas, acabam impactando a saúde como um todo. Entre os exemplos mais comuns estão a depressão, que afeta o humor e a energia, a ansiedade, que provoca preocupação constante e sintomas físicos, a síndrome do pânico, com crises intensas de medo, o TDAH, que interfere na atenção e na rotina, e o burnout, marcado por o esgotamento físico e emocional, especialmente ligado ao trabalho. Cuidar da saúde emocional não é frescura, é essencial para viver com qualidade. E esse cuidado não precisa ser solitário. Buscar ajuda de profissionais e fortalecer o lado espiritual são passos importantes nesse processo. Cuidar da mente é cuidar da vida, e esse é um caminho que podemos percorrer juntos. Sabe que tem gente que acorda cansada, né? Dorme até 8 horas de sono, mas acorda com aquela dor de cabeça, meu Deus. Nenhum remédio parece que dá conta. Tem gente com aquele aperto no coração, né? O médico já disse, o coração tá bom. Mas acontece que ninguém perguntou como é que tá a alma. O que acontece por dentro, gente, muitas vezes é refletido por fora. A gente não é dividido em partes. Quando a mente está sofrendo, o corpo sofre. E eu preciso te dizer uma coisa com toda clareza nessa madrugada, sabe? Isso não é drama. Isso não é falta de fé. É a sua saúde emocional batendo a sua porta. Você já percebeu que ninguém sente vergonha de engessar um braço quebrado? Ah, claro, quebrou o braço, é natural, está de braço engessado. Tem alguns até, quando eu era pequeno, por exemplo, ficava até orgulhoso assim com o meu braço. Por que é que a gente sente vergonha de cuidar das feridas do coração? Por que que a gente não tem assim vergonha de ir no médico para cuidar da nossa pressão arterial? Mas a gente tem sérias restrições para ir no médico, por exemplo, para cuidar da nossa mente. Às vezes a gente precisa rezar, às vezes a gente precisa se escutar direitinho, às vezes a gente precisa buscar ajuda de um profissional da saúde. Tudo isso significa cuidar da vida que Deus te deu. Admitir que você não está bem é o primeiro passo. Enquanto a gente nega isso, a gente não consegue dar passos. Enquanto a gente nega que a gente está bem e a gente nega que a gente não está bem, quando a gente fala que a gente está bem, mas no fundo a gente não está, a gente está mentindo para a gente mesmo. Eu não sei as coisas que você está vivendo, mas Deus não se assusta com a sua dor. E nem mesmo Ele se afasta. Deus vê o seu cansaço. E Deus consola, conforta,
porque você é templo. E templo a gente cuida. Senhor, eu peço por aquele que nessa madrugada está me acompanhando e está precisando de forças. Aquele que nessa madrugada está precisando de coragem para enfrentar as batalhas. Senhor, tem gente que está me acompanhando agora e está precisando tanto da força que vem dos céus. Eu creio. Eu sei que tem um coração agora que está precisando ouvir isso. Você não precisa dar conta de tudo, filho. Oh, minha filha, é peso demais sobre os seus ombros. E eu estou aqui para rezar com você, para orientar você, para trazer dos céus, através dessa ponte que é a oração, a força que você precisa. Coragem. Coragem. Talvez seja a tua alma pedindo pra existir. Tem noites em que a casa fica grande demais e o silêncio encosta onde o peito não desfaz. A roupa no varal, a xícara esquecida. Pequenas coisas gritam o tamanho da ferida. Você foi resposta pra tanta confusão, foi abrigo pros outros sem ter onde pôr a mão. E o espelho no banheiro em luz tão desigual te mostrou um rosto inteiro cansado de parecer normal. Ter limite não te faz menor. Tem uma pergunta que muita gente já fez dentro da igreja, mas quase ninguém faz essa pergunta em voz alta. Por que tanto cuidado com uma simples mesa no meio do altar? Por que o padre beija esse altar? Por que ele se inclina diante do altar? Por que esse lugar ele é tão importante dentro da nossa fé? Você vai entender isso agora. Vai lá. Por que o altar é tão importante na igreja? Ele representa o próprio Cristo que se oferece pela salvação da humanidade. Por isso, é tratado com grande respeito e reverência durante toda a liturgia. Eu vou te explicar direitinho. Tem uma coisa escondida no altar da sua igreja que quase ninguém sabe. Dentro daquela mesa de pedra, onde o padre celebra a missa, existe um pequeno espaço, uma pedra chamada Dara. E dentro dela ficam os restos de mártires. Gente que morreu por Cristo nos primeiros séculos da igreja. Não é símbolo, não é figura de linguagem. Sem essa relíquia, por séculos, não se podia nem mesmo celebrar a missa. E tem um motivo profundo para isso, gente. Nos primeiros tempos do cristianismo, ser cristão significava morrer por Cristo. Porque os cristãos, durante os primeiros séculos, os 2, 3 primeiros séculos, ser cristão significava correr risco de morte. E os fiéis celebravam a Eucaristia em cima dos túmulos dos mártires. Se você for a Roma, você vai visitar as catacumbas. Embaixo assim, da terra, o lugar onde a igreja, nos seus inícios, se reunia. E foi ali que eles descobriram uma coisa importante. O altar é o lugar do sacrifício. É onde Cristo se oferece. E também o lugar onde quem deu a vida por Ele
descansa junto dele. Sacrifício de Cristo, sacrifício dos mártires. No mesmo lugar, no mesmo altar. Por isso que o padre beija o altar. Por isso que o padre se inclina diante do altar. Não é uma cerimônia vazia. É reverência a um lugar que guarda sangue de quem morreu. Pela mesma fé que você tem. E agora eu te pergunto, né? Depois de saber que há restos mortais de alguém que deu a vida por Cristo, você acha que você a partir de agora vai olhar para o altar do mesmo jeito? Claro que não. É verdade que os tempos passaram e hoje, não necessariamente, se tem restos mortais de mártires que deram a vida no altar, quem sabe, aí da sua comunidade. Mas o símbolo continuou o mesmo. O altar é o lugar onde o sacrifício de Cristo acontece, hoje, 2000 anos depois. E é nesse altar que nós oferecemos a nossa vida. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Me chamo Luísa, e de vez em quando bate uma saudade que não sei nem explicar direito. Não é de um lugar específico nem de uma pessoa só. É saudade de uma fase da vida em que tudo parecia mais simples. Menos boletos, menos notificações, mais risadas bobas na calçada de casa. Hoje a vida andou, eu cresci, conquistei algumas coisas, mas às vezes tenho a impressão de que perdi um pouco daquela leveza no caminho. Dá vontade de apertar um botão de pausa só para respirar como antes. Então esse botão de pausa para você respirar vem junto com uma reflexão
do Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículo 16, 1 a 16. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, essa história. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. Ele lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. E o patrão saiu de novo ao meio-dia, às 15h. Fez a mesma coisa, saindo outra vez às 17h. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E o patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque eu estou sendo bom? E aí Jesus termina com essa frase, né? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Gente, eu quero, já no finalzinho desse programa, antes da oração da noite, só te dizer uma coisa. Tem um sentimento que a gente quase nunca chama pelo nome. A gente chama de senso de justiça. Mas, às vezes, o nome é simplesmente inveja. Trabalhei tanto, me doei tanto, então eu mereço mais que o outro. Isso é humano. Todos nós já pensamos assim. Mas tem um perigo escondido aí. O amor não é prestação de contas. E Deus não é patrão que paga por hora. Se fosse pelo que a gente merece, ninguém chegaria perto dele. Quantas vezes a gente já pensou: por que ele e não eu? A vida dele melhorou, a minha continua igual. Gente, a vida muitas vezes nos leva a uma situação em que a gente está bem, até que a gente olha para o lado. E o que era bênção, gratidão, de repente vira amargura. O coração da gente muitas vezes olha para o outro. E ao olhar para o outro a gente sente inveja. Eu quero nesse momento pedir a Deus que livre o meu coração e o seu coração da inveja. Que sejamos blindados. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. É mal
o que tu me aconselhas. Bebe tu mesmo os teus venenos. Você crê nisso? Faça essa oração nos momentos em que você se sentir tentado. Faça essa oração. Vamos à nossa oração da noite? Agora. Visitai, Senhor, a minha casa e afastai desta casa as ciladas do inimigo. Nesta casa habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Amém. Você vai traçar o sinal da cruz. E eu só quero lembrar você, antes desse momento, que eu estou aqui pela Rede Vida às 11 horas da manhã, às 4h15 da tarde, todos os dias. E eu posso ser sua companhia ao longo do dia. E você vai sentir uma alegria, sabe, de ouvir uma palavra boa, reencontrar a paz que o seu coração precisa. Senhor Todo-Poderoso, desde já eu rezo e eu peço por aqueles que estarão comigo às 11 horas da manhã aqui pela Rede Vida, às 4h15 da tarde aqui pela Rede Vida. Eu te louvo, Senhor, por aqueles corações que estão sendo tocados ou foram tocados ao longo desse programa. Eu te louvo, Senhor. Nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida, uma morte santa. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Deus abençoe você. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos.